Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. 26 mortes por Covid em 24 horas. Uberlândia registra recorde macabro e 200 pessoas aguardam na fila de espera por um leito de UTI. O presidente Jair Bolsonaro passa por Uberlândia e provoca aglomeração no aeroporto. Venda irregular de gado está na mira do Ministério Público. Hoje é quinta-feira, 4 de março, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Nós começamos esta edição falando do presidente Jair Bolsonaro, que passou hoje aqui pela nossa região. Sem máscara, falou com apoiadores que o receberam no aeroporto de Uberlândia, onde inclusive havia muita aglomeração de pessoas. Os detalhes a gente vai saber agora ao vivo com o repórter Érico Gabriel. Boa noite para você, Érico. Qual foi o motivo da visita do presidente aqui na região, aqui em Uberlândia? Boa noite, Marion. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro, ele passou, na verdade, só passou por Uberlândia. O destino dele era São Simão para inaugurar um trecho da ferrovia Norte-Sul. A ferrovia começa no estado goiano, passa pelo Triângulo Mineiro por 3 cidades, Santa Vitória, União de Minas e Iturama, e termina esse trecho na cidade na divisa com Minas, no estado de São Paulo. Uma obra literalmente importante para a nossa região de crescimento. Porém, o jeito que é feito, que é complicado. Acompanhou o retorno do presidente, ele e toda a comitiva estavam sem máscara, todo mundo sem máscara, os apoiadores também, alguns sem máscaras, tirou foto, abraçou, todas as medidas que contrariam a deliberação estadual e municipal, independente de qual que esteja em vigência. A gente vê aí para o prefeito, o governador lutando para isolar as pessoas por conta do vírus. Um dia que Uberlândia bate o recorde de mortes por dia mais uma vez, a gente vê essas aglomerações dessa forma. O presidente, na volta, ele passou pelo distrito de Cruzeiro dos Peixotos, ele, toda a comitiva, todo mundo da mesma forma, sem máscara. Eles comeram pastel, passearam pelo distrito, depois foram para o helicóptero e em seguida para o aeroporto. É uma logística um pouco diferente. Ele chegou de avião em Uberlândia, pegou o helicóptero, foi para São Simão, no mesmo helicóptero, passou no distrito e veio para Uberlândia, onde voou para Brasília. A gente acha um pouco estranha essa logística, já que São Simão fica a apenas 300 quilômetros de Brasília. Pela manhã, o repórter Leonardo acompanhou toda essa chegada do nosso presidente. A movimentação no aeroporto de Uberlândia foi intensa desde as primeiras horas do dia. O grupo antibombas, viaturas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal estiveram presentes para garantir a segurança. Às 9h15 da manhã, o avião da presidência pousou no aeroporto. Sob um forte esquema de segurança, apenas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tiveram acesso ao setor de cargas. Sem máscara e de forma informal, o presidente defendeu algumas medidas de prevenção contra a Covid-19, inclusive o uso da cloroquina. Direito do médico, mais que obrigação, o direito do médico. Eu não sou médico, eu me tratei com hidroxicloroquina. Mais 200, aqui ó, eu também. Ministro Onix também. Eu também. Então, por que negar esse tratamento? Por que querer criminalizar? Qual é o efeito colateral da hidroxicloroquina? Diziam que era arritmia. Depois a Sociedade Europeia de Cardiologia disse que não causava arritmia. E continuam negando no Brasil. A imprensa acabou ficando do lado de fora e em pouco mais de 40 minutos, após conversarem com apoiadores e autoridades, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, decolaram em um helicóptero em direção à cidade de São Simão, em Goiás, onde participariam da inauguração de um terminal ferroviário. O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, esteve presente, mas preferiu não gravar entrevista. Além dele, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, Paulo Romes, também encontrou com o presidente. Foi votado no Senado Federal no dia de ontem uma autorização do Senado Federal para autorizar ele a voltar a dar
aquelas ajudas que estava dando tanto para a população quanto prorrogação nas questões tributárias. E ele sinalizou, sim, que assim que estiver pronto o Senado e a Câmara dos Deputados aprovado, ele vai sim disponibilizar esse recurso, tanto para as empresas, as micro e pequenas empresas, bem como para a população que precisa de ajuda nesse momento. E agora há pouco, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, se manifestou sobre a onda roxa do governo do estado. Disse que o Comitê Municipal considerou as regras do Minas Consciente muito parecidas com as normas atualmente implantadas na cidade e, por isso, vão manter sem alterações as medidas adotadas pelo município na fase rígida do Plano Municipal de Enfrentamento à Covid. Inclui o toque de recolher e também a lei seca. Permanecem como estão as restrições definidas para as atividades que não são essenciais, entre outras determinações. Odelmo disse ainda que avalia a implantação de uma barreira sanitária, conforme prevê a onda roxa do Programa Estadual Minas Consciente. E você vai ver agora uma reportagem para entender melhor a situação aqui de Uberlândia. As ruas de Uberlândia, com pouco movimento, agora vão ficar desertas. A cidade, junto com outros 59 municípios do Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas, foram incluídos no novo plano de contenção contra a doença do governo do estado. Eu quero muito considerar aqui os casos de Uberlândia e de Patos de Minas, que são inclusive as cidades polos, tanto da região Triângulo Norte quanto da região Noroeste. Ambos os prefeitos, prefeito Odelmo Leão, prefeito Falcão, tomaram medidas já duras, restritivas, mas não é suficiente que essas cidades polo façam a adoção dessas medidas se as cidades da região que estão no entorno continuam produzindo pacientes e enviando pacientes para essas cidades. Para tentar evitar ainda mais o avanço da Covid-19 em Minas Gerais, o governador Romeu Zema lançou nesta quarta-feira uma nova fase dentro do programa Minas Consciente. Foi criada a onda roxa, de caráter obrigatório, que determina medidas de restrição e circulação ainda mais severas. A partir desta quinta-feira começa a valer o toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã, a proibição de circulação de pessoas sem o uso da máscara em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado. Existência de barreiras sanitárias de vigilância, proibição de eventos públicos e privados. Proibição de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não moram juntos. Tal medida foi totalmente infeliz, sem eficácia ou ressonância em nenhum dos estados. Saúde é importante, mas aumentar a crise da economia é suicídio. A situação criada pelas obrigações impostas pela Prefeitura já é desnecessária. A Associação Comercial está orientando os empresários a seguir todos os protocolos. Estamos trabalhando que já, a partir do dia 12, quando virar um novo decreto, a gente já consiga maiores liberações. E a seguir, você vai ver os dados do coronavírus aqui na região. É logo mais, até já. Tudo que é bom pode sempre ficar melhor. Por isso, a RN Saúde se juntou ao sistema Apvida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades, com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico. Inteligente e simples, assim. RN Saúde, agora com a força do sistema Apvida. Apvida, saúde pra valer. Maurício Exclusive. Valorize suas escolhas. O resultado que você espera depende delas. Eu estou aqui no centro de distribuição da RC para mostrar para você que quando a gente fala de feirão de pisos, é feirão mesmo. Veja só! Porcelanato polido, retificado extra, apenas R$ 59,90. Porcelanato extra, 70 por 70 polido, por apenas R$ 64,90. Piso extra, 61 por 61, tamanho grande, R$ 24,90. São quilômetros de pisos e revestimentos direto da fábrica, aqui para o depósito e do depósito para as nossas lojas.
Porcelanato acetinado extra retificado R$ 39,90. Piso extra retificado por apenas R$ 49,90. É isso mesmo, R$ 49,90. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Para quem não aceita pagar mais caro. Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende. Unidade 1 no Tubalina e Unidade 2 no Santa Mônica. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Realize o sonho da casa própria com carrão na garagem, porque tem sorteio especial do Triângulo da Sorte com uma casa no valor de R$200 mil, mais um Jeep Compass na garagem somente no quarto prêmio. Ajude e concorra. No primeiro prêmio, 10 mil, no segundo, 15 mil, no terceiro, um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, uma casa no valor de R$200 mil, mais um Jeep Compass. Isso mesmo, uma casa de 200 mil, mais um Jeep Compass, mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Vamos ver agora os dados do coronavírus aqui na região. Em todo o estado de Minas Gerais, já são 901.535 casos e mortes confirmadas, já são 19.032 mortes até hoje. Vamos ver agora Uberlândia, já são 1.159 mortes confirmadas na cidade, 70.580 casos confirmados aqui em Uberlândia. Uberlândia bateu mais um recorde de mortes, foram 25 nas últimas 24 horas. E 26, corrigindo agora, 26 mortes nas últimas 24 horas. E mais de 1.000 leitos de terapia intensiva deixaram de ser custeados pelo Ministério da Saúde em Minas Gerais. Mais informações com Wagner de Oliveira. Um levantamento feito exclusivo pela rádio Band News FM aqui em Belo Horizonte apontou que 1.058 leitos de terapia intensiva deixaram de ser custeados pelo Ministério da Saúde aqui no estado de Minas Gerais. Foi suspenso após o fim da validade de uma medida provisória determinada pelo governo federal. Em nota, o governo do estado de Minas Gerais informou que está mantendo esses custos com dinheiro dos cofres do próprio governo. São aproximadamente R$1.700.000 por dia. O estado sofre com esgotamento de leito em diversas regiões aqui do estado de Minas Gerais. E a cidade de Uberaba não está na onda roxa do programa Minas Consciente. Vamos relembrar as regras em vigor por lá e saber da novidade do consórcio de vacinas, um consórcio nacional. A gente vai saber os detalhes com a Melissa Paroneto ao vivo lá de Uberaba. Boa noite para você, Melissa. Quais são as novidades, então? Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Então, Uberaba permanece na onda vermelha, com isso continua valendo aí as regras do decreto municipal em vigor. Comércio em geral funciona normalmente de segunda a sexta-feira e fica fechado nos finais de semana, com exceção dos supermercados, mercearias, enfim, aqueles estabelecimentos alimentícios, né? Estes funcionam de segunda a sábado e ficam fechados somente aos domingos. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 9 horas da noite e depois desse horário, somente delivery e drive-thru também nos finais de semana. Os eventos continuam aí proibidos na cidade, inclusive festas, né, familiares, com multas pesadas para quem descumprir a lei. E termina amanhã um prazo, né, para os municípios que quiserem aderir ao consórcio de municípios em relação aí à compra de vacinas. Esse consórcio foi criado pela Federação Nacional de Prefeitos. Uberaba ainda não está participando desse consórcio, mais de 1.200 municípios já aderiram, mas Uberaba está fora. A prefeita Elisa Araújo justificou dizendo aí que precisa de mais informações sobre como vai funcionar esse consórcio e a partir daí vai tomar a decisão se Uberaba adere ou não a esse consórcio. Marion. Muito obrigada, Melissa, pelas informações ao vivo de Uberaba. E no próximo bloco você vai ver os destaques da segurança aqui da região. Comandante Maracanã a bordo. Estamos nos aproximando da Tonelli Velox. E a previsão aqui é de preço baixo. Pneu Aro 13 a partir de R$ 209,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 249,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 279,90. Parte amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Nesse mês de março, a Nacional Pisos começou muito bem. Uma oferta melhor que a outra.
Confira. Porcelanato 80 por 80 polido retificado extra R$ 59,90. Revestimento branco extra tamanho grande R$ 16,90. Gresalato retificado acetinado extra R$ 33,90. Pode vir. Aqui você encontra promoção de verdade. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Vocês sempre me perguntam, Fiorito, qual que é a forma certa de adubar? E hoje eu trouxe ela, uma especialista, Fernanda Aguirre, nossa produtora do Forte Bio, para te ensinar a adubar. Adubar é muito simples, basta pegar uma colher para um vaso desse tamanho, colocar aqui na terra, afasta as folhinhas e depois a gente rega. É muito fácil. É uma delícia fazer. Casa com Plantas, oferecimento Inovate Center. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo ao Inovate Center, Parque dos Buritis, onde suas memórias vivem. Uma carga roubada de produtos agrícolas avaliada em quase R$800 mil foi recuperada pela Polícia de Meio Ambiente e volta ao vivo falar com a gente aqui a Melissa Paroneto. Alguém foi preso durante essa apreensão da carga, Melissa? Marion, ainda não. Por enquanto, ninguém foi preso. Esse caminhão saiu aí carregado com 11 toneladas de defensivos agrícolas do Distrito Industrial de Uberaba com destino a Campo Florido. O motorista contou que o veículo foi interceptado na BR-262 por bandidos armados. A nossa equipe conversou aí com o sargento da Polícia Militar de Meio Ambiente que atendeu essa ocorrência. Vamos ouvir a entrevista. O motorista foi abandonado na cidade de Conceição das Alagoas e posteriormente nos relatou que estava transitando de Uberaba para Campo Florido, quando um veículo o abordou com 3 autores, né? Apontaram arma de fogo, ele parou o caminhão, um dos autores adentrou o veículo e mandou ele seguir viagem. Só que em dado momento o veículo tinha o serviço de rastreamento, o veículo bloqueou. E tendo o veículo bloqueado, os criminosos passaram ele para o veículo que foi utilizado para abordar e deslocaram com ele para tentar fazer o desbloqueio do caminhão. Só que nesse interim, foi o interim que a guarnição localizou o caminhão e realizou a abordagem, iniciou as diligências, razão pela qual aí o roubo foi frustrado. Marion, a carga com esses defensivos agrícolas já foi devolvida. A carga com esses defensivos agrícolas já foi devolvida aí ao dono e a polícia continua as investigações aí para tentar localizar esses criminosos. Muito obrigada, Melissa. A gente segue então acompanhando esse caso. E a venda irregular de gado está na mira do Ministério Público. 2 pessoas foram presas hoje, resultado de uma grande investigação aqui na nossa região. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Iturama, União de Minas, Jandira, no estado de São Paulo, e na capital paulista, por integrantes do GAECO e das forças de segurança. As investigações descobriram o esquema criminoso que teve início no ano passado em Iturama. Caminhões suspeitos de estar transportando gado produto de crime. Os motoristas não tinham notas, não tinham documentação. Durante a operação, nós identificamos ali um conluio com funcionário de sindicato para providenciar, facilitar essa documentação para burlar o fisco. Em 12 viaturas foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e outros 2 mandados de prisão, e até o momento foram apreendidos um total de 8 celulares, 4 notebooks, 3 pendrives, 5 CPUs, máquina de cartão, documentação diversa, apreendidos mais de R$260 mil em cheques e em dinheiro mais de R$35 mil. Eles forjavam como se fosse uma movimentação interna para realmente estar fazendo essa movimentação interestadual, onde há incidência do imposto. Então a sonegação praticamente era essa, você simulava-se uma operação interna quando na verdade
verdade, ela era interestadual, que seria devido ao imposto ao ICMS. Segundo apurado pelo GAECO, durante as investigações, em um período de 4 meses, os integrantes da quadrilha movimentaram mais de 2,5 milhões de reais com a venda clandestina e irregular de animais bovinos. Elas vão ser acusadas por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, manipulação de sistemas públicos. É importante dizer que não é uma mera sonegação. Não é que eles não recolheram, emitiram a nota fiscal e não pagaram o imposto. Tem um esquema que envolve ali aliciamento de agentes públicos, aliciamento de sistemas públicos, lavagem de dinheiro e pode sim, a gente sabe, muitos desses animais terem sido roubados ou furtados de produtores sérios. Você vai ver agora outros destaques da segurança aqui da região. O corpo de um homem foi encontrado caído às margens da linha férrea embaixo desse pontilhão em Uberaba, entre os bairros Boa Vista e Castro Rezende. Policiais foram chamados por funcionários que faziam vistorias nos trilhos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou o óbito. O perito da Polícia Civil constatou que o homem tinha ferimentos devido à queda, mas não foi possível saber se a vítima caiu ou foi jogada por alguém. O corpo foi levado ao IML e aguarda o reconhecimento da família. O comércio no bairro Santa Rosa, em Uberlândia, foi fechado após denúncias de que o local tinha objetos de jogos de azar. De acordo com os policiais, no local foram encontradas diversas guias de cupons com jogos, além de 2 máquinas para o registro dos jogos. A funcionária que estava no estabelecimento foi autuada e vai ficar à disposição da Justiça. Dinheiro, celular, várias máquinas de cartões de crédito, além de documentos falsos e drogas foram apreendidos com um jovem de 24 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar no bairro Mercês após tentar aplicar golpes em idosos, se passando por funcionário de banco. E a seguir, os casos de dengue também são motivos de preocupação. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Quinzena de ofertas Super Casa. Porcelanato 92 por 92 a partir de R$ 59,90 o metro quadrado. Porcelanato 80 por R$ 1,40 a partir de R$ 89,90 o metro quadrado. Argamassa Fotomassa AC3 branca R$ 23,90. Éguas cerâmicas a partir de R$ 39,90 o metro quadrado. Porcelanato Avorio 80 por 80 a partir de R$ 49,90 o metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros. Com pronta entrega. Quinzena de ofertas Super Casa. Não perca! Chegou o Algar Sempre, o clube de benefícios que a Algar Telecom criou para quem está sempre junto da gente. Se sua internet ou celular pós é Algar Telecom, você já faz parte do clube e tem assinatura de aplicativos grátis, além de concorrer a prêmios incríveis. São carros, motos, smartphones, computadores, videogames e o que mais você imaginar. Você decide. Tem sorteio semanal, mensal e semestral. São muitas chances de ganhar. Acesse o site e veja quantos cupons você já tem. Algar Telecom, sempre junto. O tempo muda muitas coisas, mas as melhores permanecem. Relações reais sempre serão insubstituíveis. Os laços criados em volta de uma mesa, o calor da confiança, o prazer de compartilhar, o sabor de ver a família crescer. Quem marca presença também marca as melhores lembranças. É por isso que há 30 anos, esse é o sabor que está sempre com você. Café do Produtor. Sempre juntos. O boletim com os números da dengue foi divulgado pelo governo do estado e os números da região chamam muito a atenção. Carlos Vilela é quem traz mais detalhes. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e foram divulgados no último boletim epidemiológico e com ele o registro de 7.790 casos prováveis de dengue em Minas Gerais até o dia 2 de março. Desse total, 2.338 casos foram confirmados para a doença, ou seja, 2.338 casos de dengue este ano aqui em Minas. Uma morte por dengue foi confirmada no estado este ano e ela aconteceu na cidade de Paracatu, bem na primeira semana de 2021. Falando sobre a chikungunya, foram 1.462 casos prováveis,
com 719 casos confirmados. Nenhuma morte por chikungunya registrada este ano em Minas. Sobre o Zika vírus, já são 61 casos prováveis e desse total, 4 foram confirmados, sem também nenhum registro de morte este ano aqui na cidade. As cidades com maior incidência de doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. E agora falando sobre os números especificamente da dengue, Uberaba registrou 672 casos prováveis de dengue este ano, ficando atrás apenas da capital Belo Horizonte, que registrou 917 casos. Depois de Uberaba, em sequência, tem Uberlândia, com 199 casos de dengue. Patos de Minas registrou 160, Unai 140 e Monte Carmelo 104. Ou seja, uma doença também com certa gravidade no momento em que o Estado, especificamente a região, vivem o sufoco imposto pela pandemia de coronavírus. A vantagem é que, em se tratando de dengue, a prevenção é muito mais fácil e está na mão de cada cidadão. Pois é, como disse o repórter, está na mão de cada cidadão. É importante não deixar a água parada, que seriam os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o causador da dengue e também da chikungunya. E a gente já noticiou aqui no Band Cidade sobre uma casa abandonada no centro de Uberlândia com focos da dengue. E a boa notícia agora é que hoje, finalmente, a prefeitura começou os trabalhos de limpeza do local. Pesquisadores da UFMG criaram uma fita adesiva que pode ser aplicada em superfícies de uso frequente, como, por exemplo, maçanetas e também corrimãos. Isso é para impedir que o coronavírus sobreviva nesses locais. A fita foi testada e já está à venda. Há mais de um ano, o Brasil convive com a Covid-19. O risco de contágio, além de estar nas aglomerações e no uso incorreto ou na falta do uso de máscara e de outras medidas de segurança, está no contato com superfícies contaminadas. Pensando nisso, o Departamento de Química da UFMG produziu uma substância com um princípio ativo altamente eficaz contra o coronavírus. O chamado Nanoactive foi colocado em tecidos e em fitas adesivas como essa, que impedem por quase um mês que o vírus seja passado por meio de superfície. Ele funciona basicamente como se fosse um sabonete. Você pega o sabonete, você ao molhar o sabonete, a ele se umedecer, ele começa a se desfazer. Esse desfazimento, naquele momento que vai se desfazendo, vai liberando lentamente esse nanoactive, que tem propriedades antimicrobianas e antivirais. Por meio de uma parceria entre a iniciativa privada e o Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais, o Nanoactive foi testado em uma fita adesiva. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi o local para testagem. Fez coletas de amostras semanais no aeroporto, aplicado nos mais diversos locais, sujeito a diferentes temperaturas e nível de sujidade, e confirmamos a ação de 28 dias, a ação prolongada. A fita já está sendo comercializada por R$ 57,00 o metro quadrado e os pesquisadores da UFMG já produziram outros produtos com o Nanoactive, como géis, sprays e espumas que podem ser passados na pele e em tecidos que ficam protegidos por 8 horas. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Vem na sequência o Jornal da Band para você. Uma ótima noite e a gente se encontra amanhã. Até lá!